Bem, pessoal, para finalizar essa parte de eletrostática e darmos continuidade dentro da eletrodinâmica, a gente vai fechar agora os módulos 75 e 76. Basicamente falar sobre capacitores. De início, a gente vai discutir sobre a capacitância de um corpo condutor. Essa característica, ela nada mais é do que a capacidade que um corpo condutor tem em acumular cargas elétricas em sua superfície, tá? Matematicamente, a gente define a capacitância como sendo a razão entre a quantidade de carga distribuída na superfície de um condutor pelo potencial naquela superfície. Tranquilo? Está aqui a nossa expressão matemática. Lembrando que a quantidade de carga pelo sistema internacional, a unidade tem que estar em coulomb e o potencial, a unidade tem que estar em volt. Essa razão entre as unidades coulomb por volt nos fornece uma nova unidade, que é o Faraday, Farad, tá? Que é uma homenagem ao grande físico Michael Faraday, beleza? Existem alguns dispositivos elétricos que eles têm o seu funcionamento justamente baseado a esse princípio, a capacitância, tá? Esses dispositivos são chamados capacitores, que nada mais são do que dispositivos que têm como função armazenar uma determinada quantidade de carga elétrica no meu circuito elétrico. Do ponto de vista analítico, os formatos mais simples para os capacitores são os esféricos e os de placas planas e paralelas. Os capacitores esféricos, tá? Como é que eu posso calcular a capacitância deles? Nós já vimos que o potencial em um condutor esférico ele pode ser dado pela seguinte expressão matemática, né? Pelo produto da constante eletrostática vezes a quantidade de carga dividido pelo raio do meu condutor. A gente acabou de ver que a capacitância, deixa eu só voltar aqui rapidinho, a capacitância ela pode ser dada pela razão entre a quantidade de carga e o potencial. Substituindo, tá? Potencial na expressão lá em cima, eu tenho que a capacitância para um capacitor esférico é dado pela razão entre o raio desse condutor, desse meu capacitor, pela constante eletrostática. Tá ok? O outro formato, que é o capacitor de placas planas e paralelas, a capacitância ela vai ser definida pelo produto de uma constante, tá aqui o meu epsilonzinho, que nada mais é do que a permissividade elétrica do material que separa as minhas duas placas, tá? Esse material aqui, vezes a área, que seria a área das minhas duas placas, dividido pela distância de separação entre as minhas duas placas, tá? Então observe o seguinte, que a capacitância de um capacitor de placas paralelas, ela é proporcional à permissividade elétrica do material que separa as duas placas, tá? O que isso implica? Isso implica que quanto maior for essa permissividade, ou seja, quanto mais de elétrico, quanto mais isolante for o material que separa as duas placas, maior vai ser a capacitância, maior vai ser a capacidade que aquele capacitor vai ter em armazenar cargas elétricas. Tranquilo? É só tu observar aqui embaixo a seguinte tabela, ó. Quando não existe nenhum material entre entre as duas placas, mesmo assim existe alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser o ar. Ou se esse capacitor ele tiver no vácuo, vai ser nada, né? Aí seria o vácuo. Mas observe o seguinte, a permissividade elétrica do ar, está aqui o valor, tá? E alguns materiais possuem a permissividade elétrica muito maior do que o ar. Então, se tu observar, quando o meio de separação entre as duas placas for a água destilada, por exemplo, a capacitância desse capacitor, mantendo-se constante a área e a distância de separação entre as duas placas, claro, ela será maior nessa situação, tranquilo? Quando eu tiver água destilada separando as duas placas. É importante verificar aqui o seguinte, a unidade de capacitância, ela sempre será o farad, tá? A área das duas placas tem que estar em metros quadrados, a distância de separação em metros e essa permissividade elétrica
vai ter que estar em farad por metro, tá? Quando a gente tem capacitores nesse formato, tá, formado por placas planas e paralelas, a gente tem a seguinte configuração. Uma placa ela vai estar armazenando cargas elétricas de natureza positiva, tá? Aqui. E a outra placa ela está armazenando cargas de natureza negativa. Então a gente tem uma diferença de potencial entre as duas placas. Entre essas duas placas, a gente vai ter um campo elétrico do tipo uniforme, ou seja, a intensidade desse campo e a direção e sentido vai ser sempre constante. Eu posso calcular esse campo elétrico, tá? Como sendo a razão entre a diferença, vou pegar o pincel aqui, como a diferença de potencial entre as duas placas pela distância de separação entre elas, tá? E essa diferença de potencial eu posso então fazer como sendo o produto entre o campo elétrico, que é constante, vezes a distância de separação entre essas duas placas, ok? Agora, em relação à energia armazenada em um capacitor, tá? Para a gente analisar, a gente discutir sobre isso, basta a gente analisar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele nos fornece a relação entre o potencial do meu capacitor e a quantidade de carga distribuída sobre ele, tá? E a energia potencial, ela vai ser numericamente igual à área sobre a curva desse gráfico, a área abaixo dessa curva aqui, tá? Se tu observar, essa área nada mais é do que a área de um triângulo, aqui, ó. Então, se a energia potencial ela é igual numericamente, isso que significa esse símbolo, tá? A área do gráfico, tá? Opa, isso aqui é um G. A área do gráfico, que nesse caso é a área de um triângulo, a energia potencial elétrica ela vai ser produto da área vezes a base, Q vezes V, sobre 2, tá? Eu posso fazer ainda a seguinte relação, ó. Como a gente viu, a capacitância, opa, deixa eu fazer aqui direito. A capacitância, ela pode ser dita matematicamente como sendo a razão entre a quantidade de carga pelo potencial. Se eu isolar a quantidade de carga nessa expressão, eu tenho o seguinte, ó, quantidade de carga vai ser igual o produto da capacitância vezes o potencial. Agora, se eu substituir a quantidade de carga nessa expressão aqui em cima, ó, da energia potencial, tá? Só substituir onde tem Q por essa relação. Eu encontro o seguinte, que a energia potencial vai ser igual, aqui ó, embaixo, a capacitância vezes o potencial ao quadrado sobre 2, tá? Ou ainda, deixa eu só voltar aqui. Ou ainda, lembrando, né, capacitância, já tá aqui, capacitância é igual a quantidade de carga sobre o potencial. Se nessa expressão, em vez de isolar a quantidade de carga, eu isolar o potencial, eu encontro o seguinte, ó, que o potencial ele vai ser a razão entre a quantidade de carga e a capacitância, tá? Pegando essa expressão e isolando na expressão da energia potencial, aqui em cima, ó, pegando essa expressão e isolando aqui, eu encontro o seguinte, que a energia potencial ela pode ser dada pela quantidade de carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância, ok? Então, veja só, eu tenho 3 equações, eu posso ter 3 equações, deixa eu só voltar aqui. Eu posso ter 3 equações aqui, que me permite calcular a energia potencial de um capacitor, tá? E, por que a gente está fazendo isso? Porque dependendo do exercício, tu vai analisar qual dessas expressões é que vai ser mais útil para tu resolver a tua atividade, tá? Só uma consideração, ó.
Quando os capacitores eles forem do formato de placas paralelas, forem formados por placas paralelas, a gente vai usar as mesmas equações que a gente já viu, tá? Tanto para capacitância quanto para energia potencial. Só que no lugar do potencial, ao invés de usarmos o potencial, nós vamos usar a diferença de potencial. Então, onde tem V, a gente vai usar o U, tá? Então, tanto na equação para capacitância, perdão, quanto para energia potencial, no lugar que tem potencial, a gente vai substituir por diferença de potencial. No lugar que tem V, a gente vai substituir por U, tá ok? Lembrando que, para finalizar, só lembrando que a unidade de energia potencial, que é a unidade de energia para qualquer energia, pelo sistema internacional, vai ser o Joule, tá? Nossa J maiúscula aqui representada, ok?